Hoje a gente vai fazer o jogo dos 10 erros. 10 erros super comuns, muito bobos, mas que acontecem com frequência na terapia intensiva e na emergência e que são fatais, têm consequências catastróficas para o nosso paciente na ventilação mecânica. Então já sabe, pega o seu caderno, sua caneca de café que está entrando no ar o episódio 38 do nosso programa Atenção aos Fundamentos. Fala aí, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso episódio 38 do Atenção aos Fundamentos, o programa que descomplica a sua vida na terapia intensiva e na emergência. Eu sou Elizabeth Cunha, especialista em descomplicar o seu plantão, e estou aqui toda terça-feira trazendo para você um assunto quentíssimo, que muitas vezes enrola a sua vida no plantão, mas que a gente tem aqui a missão de descomplicar. Então, se você está assistindo a gente aqui pela primeira vez, nunca ouviu essa conversa, presta atenção, dá aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso é a sua forma de ajudar a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, porque toda semana a gente está aqui trazendo conteúdo relevante para quem trabalha na área hospitalar. Então a nossa ideia de popularizar a saúde, popularizar a educação em saúde, ela só é possível com a sua ajuda. Então ajuda a gente aí, deixa o seu like, pega o link dessa transmissão, manda para a galera do hospital, para a galera da faculdade, da pós, para o teu grupo de estudos, dispara aí para geral, porque todo mundo precisa saber disso para a gente ter o maior número possível de profissionais com essa informação, beleza? E antes da gente começar o nosso assunto de hoje, que é um assunto quente, um assunto polêmico, são os erros em ventilação mecânica, eu quero aproveitar e te fazer um convite. Qual é esse convite? No dia 18, quinta-feira agora, não sei que dia você vai assistir esse vídeo, mas se você está assistindo ao vivo, já aproveita para fazer a sua inscrição. Dia 18 de maio, às 20 horas da noite, nós vamos ter um evento que é o Ventilação Mecânica Fácil, onde eu vou pegar 5 casos clínicos reais da minha prática clínica e vou trazer para a gente discutir, para a gente conversar como é que a gente tira aqueles conceitos da ventilação mecânica protetora do papel e coloca na nossa prática do dia a dia. Um evento completamente gratuito, mas por que você precisa se inscrever? Porque inscrito no evento e participando dos grupos onde a gente vai ter a discussão dos casos clínicos, você vai ter também um monte de presentinho surpresa que a gente está preparando especialmente para a galera que estiver inscrita. Então não dá mole, vai lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, a galera do apoio vai postar aí no chat também, vai estar como comentário fixado o link para você se inscrever, e dia 18 eu tô te esperando pra gente descomplicar aí, mostrar para vocês como é que a gente pega, não é que o pessoal fala que na teoria a prática é outra, a gente vai mostrar como é que a prática acontece embasada na teoria, beleza? Então não se esquece, dia 18 de maio, 20 horas, quinta-feira agora, a gente vai descomplicar a ventilação mecânica, mostrando para você que a ventilação mecânica não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Show? Então tá lá o site eu vou deixar, o pessoal colocou aí nos comentários, mas vai ficar também aqui na descrição do vídeo. Então, voltando para o nosso assunto da aula de hoje, a gente vai falar sobre 10 erros que muita gente comete. Isso acontece com muita frequência, é o que eu brinco com os meus alunos. É raro, mas acontece todo santo dia. Então, você vai aprender a identificar e, mais do que tudo, estar atento, porque muitas vezes as pessoas cometem esse erro ou por falta de informação ou por falta de atenção. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, beleza? Então a gente vai até sair um pouquinho do escopo, porque eu geralmente dou aula com um bloquinho de notas. Eu vou trazer aqui, vai ser uma aula mais de um bate-papo, mais uma conversa mesmo, e eu vou trazer para vocês aqui, pronto, nosso erro número 1. Não testar o ventilador. Gente, testar o ventilador para os ventiladores que têm autoteste é fundamental. Porque nesse teste inicial, o que o ventilador vai fazer? Ele faz uma autoavaliação se a parte que é essencial para ele funcionar está ok. E quais são essas partes? Ele vai checar as válvulas, ele vai checar o compressor de ar, se for um ventilador com compressor, ele vai testar a pressão do oxigênio, a pressão do gás comprimido, do ar comprimido, se for um ventilador com ar comprimido, mas se não for, ele vai testar o oxigênio, ele vai testar o sensor de oxigênio. É isso que vai garantir para gente que quando a gente colocar 45% de FO2, vai chegar a 45% de FO2 para o paciente. Você sabia que às vezes você pode colocar lá, por exemplo, 50% de FO2 para o paciente e não está chegando 50%? Pois é. Então esse teste, essa verificação
os ventiladores, principalmente os ventiladores mais modernos, eles fazem, tá ali. É por isso que você precisa se preparar. E aí, para os setores, né, que tem um ventilador para cada leito, principalmente vai lá e testa. Já faz parte da rotina do serviço. Você vai deixar ali 5 minutinhos testando. E é claro que antes de botar o paciente na ventilação mecânica, você também vai precisar testar, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, beleza? Então, ó, como eu te falei, nesse autoteste, o ventilador ele vai verificar a válvula de fluxo, o sensor de fluxo, o sensor de oxigênio, o compressor. Ele vai verificar se tem vazamento. Ele vai verificar a complacência do circuito, a resistência, e isso tudo vai dar para você uma margem de segurança de que na hora que for a Vera, na hora que o ventilador realmente estiver conectado ao paciente, você não vai ter problema, né? Porque acontece assim, pega ali, puxa um ventilador qualquer e vai, entubou o paciente, aí na hora de conectar o paciente na ventilação mecânica, o ventilador não está funcionando. Não testou para ver se o ventilador estava ciclando. Gente, isso é erro básico, erro bobo, que muita gente dá mole com isso. Quando eu trabalhei no hospital de campanha, lá é um hospital muito grande, né? Tinha mais de 100 leitos de UTI, e aí quando a gente abriu o hospital, não tinha ventilador em todos os leitos, né? Então a gente muitas vezes tinha que movimentar um ventilador de um leito para o outro, nem sempre o ventilador era um ventilador novo, né? Na maioria das vezes não. E aí muitas vezes a gente tinha que testar o ventilador na hora que o paciente estava sendo entubado, até mesmo porque tudo era a toque de caixa, né? A gente entubava uma quantidade muito grande de pacientes por dia. Essa era a realidade da Covid, não só no hospital de campanha, mas em todos os hospitais que atenderam pacientes Covid. Então, isso precisava ser feito de uma maneira muito rápida e muitas vezes não dava tempo de testar o ventilador. E era no pior momento que a gente descobria que o ventilador não estava funcionando. Então, preste atenção. Testa o ventilador porque é uma ferramenta de segurança. É o que eu falo sempre para os meus alunos. A gente não pode nunca perder o medo na terapia intensiva. Mas, Beth, você não fala sobre a gente deixar de ter medo. É deixar de ter um medo que te paralise. Mas o medo deixa a gente atento. O medo de quê? Porra, esse ventilador pode não funcionar. Então, o que você se faz? O que você faz? Você se cerca de cuidados. Afinal, meu amigo, treta não foi feita para ser resolvida. Treta foi feita para ser evitada. E se você pode evitar uma treta, faça. Sabe por quê? Quando você não resolve a treta você tem duas. Ela se multiplica em duas. A treta que tu não resolveu e mais as consequências de todo esse imbróglio aí que causou. Então, testem o ventilador, tá? Nosso erro número 2. Qual é o erro número 2? Não usar para teste o circuito que vai ser utilizado no paciente. É muito comum você ter nos setores um sensorzinho pequenininho assim, só basicamente para você ligar e atender o que o ventilador está pedindo na hora do teste. Porque tem ventilador que vai pedir para você obstruir, tem ventilador que vai falar para você deixar aberto. Vai depender muito do modelo de teste. E aí o ventilador ele vai te indicando na tela o que você precisa fazer. Só que frequentemente ele vai pedir para você colocar um circuito. E aí, muitas vezes, a galera usa um circuito de teste. Pega um circuito, deixa separado para isso, ou geralmente é um circuito pequenininho, e usa esse circuito para testar o ventilador. Qual é a treta disso? Nessa avaliação que eu falei para você que o ventilador faz, ele testa se tem vazamento. Beth, o que pode causar vazamento? Além de ser alguma peça frouxa no sistema, você pode ter um furo no circuito. E aí você não vai ver esse furo. Porque o material do circuito, ele não é de fácil visualização que você tem um furo, que você tem um rasgo. E aí o ventilador, na hora que ele pressurizar, ele vai ler que está vazando ar. Então você troca o circuito, é uma forma a mais que isso. Mas além disso, principalmente os ventiladores modernos, eles têm um sistema de compensar o volume do circuito, compensar a complacência do circuito, compensar a resistência do circuito. Tudo isso é avaliado na hora do teste. E aí, quando você pega e não testa o ventilador com o circuito que vai ser utilizado no paciente, ele, na hora de compensar, ele vai compensar para aquele circuito que ele foi testado, não para o circuito atual. E muitas vezes o circuito de teste ele é o quê? Pequenininho, ou seja, tem um volume muito menor do que o que está sendo realmente utilizado no paciente. Então, você tem uma perda de volume. Então, por exemplo, você pode lá ajustar
300 ml para o paciente e desses 300 ml 100 estarem sendo perdidos ali para poder passar no circuito. Deu mole, né? Então você vai hipoventilar um paciente sem você entender que você está hipoventilando, só porque você não testou o circuito. E aí você tem, alguns ventiladores têm inclusive uma tecla de compensação, mas a maior parte deles, na hora de testar, pede para você conectar o circuito justamente para poder fazer essa compensação. Show? Não dá esse mole, porque isso é uma coisa super simples de fazer e isso vai evitar um monte de problema. Muitas vezes os alunos que participam do nosso grupo de mentoria, eles têm lá um grupo para colocar tretas do plantão. Então, às vezes eles estão lá com um paciente que acabou de ser entubado, mal adaptado na ventilação mecânica, não sabe o que vai fazer, tira foto do ventilador, tira foto dos exames, sinais vitais e manda pra gente. E aí eu falo assim, é vazamento. Ah, mas como é vazamento? É vazamento, pode procurar aí que tem vazamento. 80% das vezes é vazamento ou é má sedação. Nesse caso, tá? Paciente que acabou de entubar. Vai procurar, não acha. Eu pergunto, testou o ventilador com o circuito que vai ser utilizado? Ah, não testou, então agora vai ter que fazer reiki no circuito. Beth, como assim fazer reiki? Eu digo que tem que vir com a mãozinha assim, ó, passando para sentir se tem vazamento em algum lugar. Muitas vezes nem vai sentir, vai ter que trocar o circuito mesmo assim. Então você já evita todo esse problema e o tempo que o paciente vai ficar mal adaptado ali já se prevenindo, testando o circuito com o ventilador, porque se tiver um furo, na hora que testar o circuito, ele vai te contar, tá? Além dessa questão em relação à compensação do volume que o circuito traz, beleza? Não dá esse mole, porque isso é super simples, isso evita muito problema. Vamos lá para nosso erro número 3. Não utilizar suporte para circuito. Aqui no Rio a gente chama o suporte de Roberto Carlos, porque igual aquele microfone de aqui, igual o bracinho. Então, você tem isso para o ventilador mecânico também. E aí você fica com o bracinho posicionando o circuito de maneira que o filtro HME ele fique superior ao paciente e você tenha, o paciente não sofra ali naquela região do tubo a tração do circuito. Gente, o circuito não é leve, né? O circuito é pesado. Eu não sei quanto pesa o circuito, mas ainda vou ter a curiosidade de pesar. Mas aquilo ali fica tracionando o tubo do paciente se ele ficar pendurado. E muitas vezes, até na hora de fazer a mudança de decúbito, isso pode atrapalhar e até causar uma extubação acidental. Então, mantém esse suporte bem posicionado de maneira que eu tenha o circuito conectado, obviamente, né, no filtro HME e no tubo do paciente, com o tubo para cima, o tubo posicionado para cima, assim, bonitinho, e sem fazer peso no paciente, sem ficar apoiado. Muitas vezes eu vejo o circuito apoiado no ombro do paciente, aí você levanta o circuito, chega a estar marcado. Aquilo ali também é um lugar de pressão, tá? Então, utiliza o Roberto Carlos, se você for aqui do Rio, se você for de outro estado, utiliza o suporte para o circuito, porque isso é importante, tá? Isso evita extubação acidental, evita que o filtro HME ele sature muito rápido, porque vamos lembrar aqui, o filtro HME ele é um trocador de calor e umidade. Para que ele serve? Para segurar a umidade e o calor da expiração do paciente. Para que quando chegue um ar novo, um ar fresco da ventilação mecânica, ele não encontre, não vá direto esse ar frio e seco para a via aérea do paciente. Então, o HML serve para isso. Então, é comum que você tenha gotículas de água ali ao redor do flex tube do HME. E se ele está posicionado para baixo, ou então com uma barriguinha, aquilo ali pode condensar e encher d'água. Principalmente se a temperatura da UTI está muito fria, né? E aí a gente vê assim, mas tá dando muita água aqui, é porque a temperatura geralmente está muito gelada. E aí condensa, tá? Então presta atenção nisso. Usa sempre o suporte. Se tem o suporte disponível, utiliza. Manter o ventilador ligado na tomada é outra grande guerra. O ventilador ele tem que ficar ligado na tomada all the time, todo o tempo. Por que isso? Beth, vou gastar a luz à toa? Presta atenção que isso é um dispositivo de manutenção da vida. Então tem que ter toda a garantia possível. Ah, mas o ventilador não tem bateria interna? Tem, mas a bateria interna tem uma duração limitada. Muitas vezes eu já vi acontecer o seguinte:
deixa o ventilador não fica diretamente no leito do paciente, às vezes fica encostado num cantinho da UTI ou da emergência. E desligado da tomada. Na hora que vai puxar o ventilador não liga, porque a bateria está descarregada. Então a bateria ela tem que ficar ligada o tempo inteiro na tomada. Porque se tiver uma desconexão acidental, o ventilador não desliga. Eu já vi acontecer, e mais de uma vez, do ventilador ligado ao paciente desligar. Por quê? Porque ele estava fora da tomada, a bateria tinha uma autonomia, a autonomia acabou e o ventilador desligou. E isso acontece com tudo dentro da UTI, gente. Não só com o ventilador, mas também com as bombas de infusão. Precisa estar ligado o tempo todo. O próprio pessoal da engenharia clínica orienta a gente que esse ventilador ele tem que ficar ligado. Ah, mas a bateria vai ficar viciada. Isso não é celular, galera. Isso não é celular. Isso precisa de um sistema de apoio. E outra coisa, faltou luz na sua UTI... Enquanto o gerador não entra, e até mesmo depois que o gerador entrar, você vai verificar se todos os ventiladores estão ligados. Por quê? Se por um acaso a bateria daquele ventilador estiver ferrada, na hora que desligar da tomada, ele tende ou a chupar muito rápido a bateria ou desligar. E aí o teu paciente vai parar de ventilar. Uma outra coisa é quando o gerador entra e o gerador não alimenta todas as tomadinhas da régua. Às vezes alimenta apenas algumas. Quando o ventilador entrar, você tem que ir lá olhar. Ah, o gerador entrou, beleza, armou, acendeu a luz da UTI, mas tá funcionando com o gerador, não tá funcionando com a luz elétrica da rede normal. Você vai lá, olha no visor do ventilador e vê se ele tá carregando. Porque às vezes, mas o ventilador não parou. Beleza, ele não parou porque ele tem a bateria interna, mas em determinado tempo aquela bateria vai terminar. Isso já aconteceu comigo uma vez, a gente tinha uma manutenção programada no hospital. O ventilador, aí avisaram pra gente que 8 horas da manhã ia faltar a luz, faltou luz e o gerador entrou, 2 minutos depois. Nenhum ventilador parou. Só que aí eu fui checar os ventiladores. E aí eu vi que 3 ventiladores estavam ligados em tomadas que não estavam sendo alimentadas pelo gerador. Rapidamente passei a mão no bom telefone, liguei para o pessoal da manutenção e falei assim, vem aqui pelo amor de Deus, agora. Aí eles vieram, consertaram lá, fizeram uma troca e o negócio funcionou, conseguiu fazer a manutenção. Mas se eu não tivesse visto, o paciente ia parar de ventilar. Ah, Beth, mas você estava ali na terapia intensiva, na UTI, andando para lá e para cá, você ia ver. Ok, mas, né? Vamos evitar a treta, né? É sempre o meu mantra, né? Então, mantenha sempre o ventilador ligado na tomada. Número 5. Não colocar filtro em todas as conexões. Principalmente depois da Covid, o pessoal ficou assim, vamos botar filtro em tudo quanto é buraco no ventilador, vamos colocar. Saída in, saída ex, colocar no Y. Gente, para. Primeiro de tudo, o filtro ele tem um volume interno. Então, você considera isso como espaço morto. Show? Agora preste atenção no outro detalhe. Filtro que fica no ventilador é o filtro EPA e fica apenas na saída expiratória. Não tem sentido nenhum o filtro EPA ficar na saída INS, porque o filtro EPA é para filtrar o ar que está sendo expirado pelo paciente, para evitar a contaminação do ventilador, para evitar a contaminação ambiental. Então o filtro EPA fica na saída ex. Agora, acabei de falar para vocês sobre o HME. O HME ele é um filtro trocador de calor e umidade. Geralmente ele é verdinho, pequenininho. Fica o quê? Depois do Y, perto do paciente. Esse filtro, quando ele é só HME, ele é só para segurar o calor e a umidade. Quando ele é HMEF, aí sim ele tem um filtro, beleza? Mas também é posicionado após o Y. Vem o circuito, aí ele junta as duas perninhas e forma o que a gente chama de um Y, né? Uma peça que vai juntar as duas pernas. E aí você vai colocar o filtro ali. Ali entra o HME ou o HMF. Show? O EPA vai ficar única e exclusivamente na saída expiratória do paciente. Beth, posso botar o EPA perto do paciente? Não, porque você vai aumentar a resistência. Posso botar o HME na saída ex? Não, porque a função dele é para segurar o calor e a umidade. Não tem sentido nenhum ele ficar na saída ex. Ok? Combinado? Beth, como eu vou saber se o filtro é EPA ou HME ou HMF? Você vai fazer como os egípcios, meu querido. Você vai ler.
Como assim, Lê? Vem escrito na embalagem. O filtro não é entregue para você aberto, ele é entregue para você numa embalagem. Nessa embalagem ou então no próprio filtro tá escrito o tipo de filtro que ele é, ok? Então, filtro é para ser colocado na conexão certa. Não fechar a válvula do traquequer. Outro erro muito comum. O traquequer, para quem não conhece, é o sistema de aspiração fechado. Ele é um sistema que a gente coloca para não precisar ficar desconectando o paciente e conectando toda vez que a gente precisar aspirar. Então, ele fica com uma sondinha que fica encapada, digamos assim, num saquinho, e ela fica estéril ali dentro. Aí, toda vez que você precisa, você introduz a sonda, aperta o botãozinho e aí você libera o vácuo para poder fazer a sucção da secreção que está ali dentro do tubo do paciente, ok? Só que essa válvulazinha que você aperta para liberar o vácuo, ela às vezes ela tá com defeito. E mesmo que você não note especificamente ali uma liberação de fluxo, às vezes ela existe. Então, essa válvula tem que ficar sempre fechada. De preferência, pode ficar até desconectada do vácuo, tá? Mas aí eu sei que já é um rolê muito grande. Se já mantiver a válvula fechada, já tá, ó, de bom tamanho, beleza? E trocar esse traquequer na frequência que o fabricante manda, que é ali em torno de 7 dias. Por quê? Porque com o tempo ela vai perdendo eficiência, obviamente. E quando essa válvula não tá travada, pode acontecer até mesmo de apertar acidentalmente ela. Quando isso acontece? Quando vai virar o paciente de um lado para o outro, na hora do banho. Às vezes você está manipulando o paciente para botar o paciente mais sentadinho, para botar numa posição que seja mais favorável para ele. E às vezes você acaba apertando essa válvula sem querer. Uma vez eu fui chamada porque o paciente estava tá mal adaptado na ventilação mecânica, não sei o que tá rolando. E aí eu falei assim, calma aí, presta atenção. Peraí, deixa eu ver aqui. Presta atenção. O que está acontecendo? O que está acontecendo é simples, única e exclusivamente que o paciente está por cima do traquequer. E aí o fato de estar por cima do traquequer vai fazer com que ele acione toda vez essa válvula. E aí o ventilador entende que é o paciente que está puxando o ar. Beleza? E aí isso não é maneiro. Porque você libera um ciclo para o paciente na ventilação mecânica que não deveria ser liberado. Tá? Então, é um autodisparo, é uma das formas de autodisparo também, pode ser por conta disso, ok? Então, fecha a válvula do traquequer. Isso aí é simples. Aspiração de rotina. Aí tá outra grande treta, e essa aí é polêmica. Por quê? Muita gente acha que toda vez que o fisioterapeuta chega no leito, ele precisa aspirar o paciente. Não é verdade. A aspiração é só e somente quando o paciente precisa, quando tem sinais de que tem secreção ali rolando. Então você vai ver isso, de repente o paciente tem uma queda muito abrupta do volume corrente desse paciente se ele está em PCV, ele pode ter um aumento da pressão de pico se ele estiver em VCV, ele pode ter um serrilhado na curva de fluxo, pode estar rolando. Ou então você pode ver a secreção indo e voltando. Aí sim você aspira. Auscultou o paciente ali, tem ronco. Pode aspirar. Fora isso, auscultou, não tem ronco. Na curva do ventilador não tem nenhum sinal de serrilhamento, nada disso. O paciente está mantendo o mesmo volume corrente, a mesma pressão de pico, sem alteração. Não precisa aspirar. A aspiração ela é um procedimento traumático, ela é um dos procedimentos mais dolorosos que tem dentro da terapia intensiva. É um dos procedimentos que os pacientes mais se recordam quando eles são estubados, justamente pelo efeito traumático que a aspiração causa. Então, a aspiração é somente quando for necessária, ok? E outra coisa, tem um vídeo lá no nosso Instagram falando sobre a questão de quanto você introduz o traquequer. Gente, o traquequer ele tem uma marcação, né? Ele tem ali uns numerozinhos. Aqueles numerozinhos não estão ali para enfeite. Como é que você sabe o quanto você precisa introduzir o traquequer? Muita gente aprendeu assim, vou introduzir até sentir uma resistência. Essa resistência que fala, muitas vezes é a carina, né? A carina, ali onde eu tenho o final da traqueia e divisão para o bronquifonte direito e bronquifonte esquerdo.
Quando você introduz o traquequer até o final, sobram uns 4, 5 dedos depois do tubo de sonda. Então, isso vai ficar ali, ó, cutucando lá dentro da traqueia, lá dentro do brônquio fonte do paciente. Não é maneiro. Então, e já tem estudos comprovando que isso chama essa aspiração de enfiar até o final de aspiração profunda com a aspiração superficial, que não tem diferença em relação ao volume de secreção que é coletado, que é aspirado. Então, é melhor você fazer uma aspiração superficial, que é você igualar aquele númerozinho do traquequer com a comissura labial que você está vendo ali. Ah, Beth, eu escolho qual ponto? Qualquer um deles. Você vai igualar o 24 do tubo com o 24 do traquequer. Beleza, sabe o que significa? Que o traquequer vai estar bem na pontinha assim do tubo. Não vai ultrapassar o tubo. Então, essa é a forma correta. Lembrando que, quando a gente faz uma aspiração, a gente tem perda de PIP, perda de volume corrente, então tudo isso precisa ser considerado. Se a gente faz isso de rotina, principalmente para pacientes que estão ali com uma necessidade mais atenta, né, com uma complacência muito baixa, com uma perda de volume pulmonar, a gente precisa ser ainda mais criterioso. E lembrando o seguinte, né, gente, secreção é de quem acha. A aspiração é do profissional que estiver na beira do leito e tiver visto a secreção. Seja ele médico, seja ele enfermeiro, seja ele fisioterapeuta. Não é conduta específica de nenhum, é uma conduta de todos. É responsabilidade de todo mundo. E aí, quando eu falo que secreção é de quem acha, não adianta fingir que não viu também, tá? Então, isso é importante. Tem uma médica amiga minha que uma vez eu tava fazendo a ronda de madrugada, ela me chamou para aspirar um paciente. Aí eu fui, aspirei, voltei, chamei ela, ensinei como é que fazia. Eu falei assim, então, nunca mais, tá? Combinado? Aí ela agora aprendeu, quando ela tá no leito examinando o paciente precisa ser aspirado, ela já aspira já e não chama mais ninguém e já resolve o caso. Então, a aspiração de rotina, não, é um dos erros, ok? Sedar o paciente para resolver toda e qualquer assincronia ventilatória. Lembrando que a sincronia ventilatória significa um descompasso entre o que o paciente está pedindo e o que a máquina está ofertando, ok? Então, você tem ali um desarranjo entre as necessidades do paciente e a oferta do ventilador. Nem toda sincronia você vai resolver no ventilador e nem toda sincronia você vai precisar sedar o paciente de novo. Na verdade, são poucas as assincronias que você vai precisar sedar. Então, você tem que ver se o tempo inspiratório, né, os tempos em ventilação mecânica em geral que você está ofertando para o paciente, o tempo para inspirar e para expirar está de acordo com o tempo neural do paciente, se o volume corrente que você está ofertando para ele está suficiente para a demanda dele, se o paciente não está com dor, se o paciente não está com febre, se de repente o fluxo, ou seja, a velocidade com a qual você está ofertando o volume corrente está baixa ou está alta demais, tudo isso vai fazer com que o paciente não fique bem adaptado à ventilação mecânica. Então, eu digo que não é adaptar o paciente à ventilação mecânica, é adaptar a ventilação mecânica às necessidades do paciente. Então, você precisa levar tudo isso em consideração quando você está ventilando um paciente. Então, muitas vezes o que as pessoas fazem é seda o paciente. Não é bem isso. Agora, presta atenção. Imediatamente após o momento em que você entuba o paciente, esse paciente ele precisa estar mais entregue à ventilação mecânica. Por quê? Lembra, a grande maioria dos casos você entubou esse paciente porque você precisava proteger aquele pulmão, né? Quebrar aquele ciclo da PECILI, proteger aquele pulmão para que a causa primária, a causa que levou aquele paciente para a insuficiência respiratória seja tratada. Então, nesse primeiro momento, você precisa que o paciente esteja entregue. Então, aí sim, uma sedação que seja adequada, porque imediatamente após a intubação, esse paciente ele vai ficar mal adaptado na ventilação mecânica. Aí você precisa sedar, porque a demanda dele está alta, o centro respiratório está recebendo um input muito grande de informações para aumentar a ventilação, então não vai fazer uma ventilação protetora. Então, sedar o paciente nessas primeiras 24 horas é importantíssimo para que ele diminua o drive ventilatório e você consiga ventilar atendendo a demanda metabólica sem
fazer lesão por hiperdistensão, por excesso de volume, excesso de pressão e por aí vai, ok? Então, sedar o paciente a partir do primeiro dia para resolver as assincronias não é maneiro. Por quê? Você vai manter esse paciente sedado mais tempo, ok, né? Porque, né, sedou. Mas isso vai causar mais tempo na ventilação mecânica, maior risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, e isso comprovadamente aumenta a mortalidade, aumenta o tempo de internação, aumenta os riscos para a qualidade de vida desse paciente pós-internação. Então, nada disso a gente quer, beleza? Nas primeiras 24 horas, ok, você dá o paciente para ele entregar na ventilação mecânica e você começar a tratar a causa de base. A partir daí, você tem que entender por que esse paciente está mal adaptado na ventilação mecânica e corrigir, ok? Algumas assincronias você realmente não vai ter jeito, vai precisar sedar, mas é a grande minoria. A grande maioria você resolve com ajuste ventilatório ou o ajuste da condição que está fazendo aquela demanda ficar muito aumentada, como eu dei exemplo para vocês. Posicionamento, febre, dor, tudo isso pode causar assincronia no nosso paciente. Show? Vamos lá. 9. Usar o PSV apenas para o TRE e desmame. Para quem não sabe, TRE é o teste de respiração espontânea, que é um teste que a gente faz pouco antes de extubar esse paciente. O PSV ele é um modo que você tem uma frequência respiratória livre. Então, o paciente que vai comandar o quanto de ar vai entrar para ele através da pressão muscular que ele vai exercer, ou seja, do quanto aquele diafragma vai contrair, e você vai dar uma ajudinha, que é a pressão de suporte. A aula da semana passada, inclusive, foi sobre PSV. Então, se você não assistiu e tem dúvidas sobre o PSV, depois você assiste lá, que é uma aula super legal falando sobre o assunto. O PSV ele é um modo que eu tenho que passar esse paciente tão logo seja possível. Por quê? Porque ele vai manter esse diafragma ativo, ele vai manter esse diafragma trabalhando. Gente, músculo foi feito para trabalhar. A partir do momento em que ele deixa de ser utilizado, ele vai tendo uma perda de células, uma perda de funcionalidade, uma perda de fibras muito grande. E aí depois para você recuperar isso é muito mais difícil. Então a gente diz que para fraqueza muscular o mandamento número 1 é evitar a perda. Né? E a gente pode englobar isso diafragma também. Então, antes de tratar a disfunção diafragmática, a gente tem que evitar. E uma das formas de evitar a disfunção diafragmática, tão logo seja possível, que esse paciente comece a assumir o disparo da ventilação mecânica. Comece a assumir o controle da ventilação mecânica, mesmo que ele ainda não esteja preparado para respirar sem a ajuda do ventilador, mas que ele já seja responsável por gerar uma pressão muscular para disparar, para receber um volume corrente de acordo com a força que ele está exercendo, mesmo que a gente precise da ajudinha da pressão de suporte, da PIP, mas o PSV ele tem que ser o tão logo seja possível, ok? Não só quando esse paciente começa a evoluir para uma curva de melhor e vamos estubar. Aí coloca em PSV, 2 horas depois estuba. Não é assim não, tá? Beleza? Combinado? Porque você vai ver que os pacientes que são mantidos mais tempo em modos controlados, eles tardam mais a sair da ventilação. Ah, Beth, mas o modo controlado, ele não tem o assisto controlado, que é a função que o paciente dispara o ventilador? Deixa eu te contar uma coisa aqui, rapidinho. Quando você está nos modos assisto controlados, no VCV e no PCV, o que acontece? O paciente pode disparar o ventilador? Pode. Eu tenho 2 tipos de disparo. Disparo a tempo, que é quando eu regulo a frequência respiratória. Eu quero 10 incursões por minuto. Então, a cada 6 segundos, né? Porque 60 segundos dividido por 10 vai dar 6 segundos. A cada 6 segundos, o ventilador vai lá e pá, tem um ciclo ventilatório. Ou o paciente, a qualquer momento que der na telha dele, ele pode disparar o ventilador. Show? Quando ele dispara o ventilador, ele vai receber uma quantidade de ar proporcional ao esforço dele? Ele recebe o que a gente chama de um pacote, um presente. O que é esse presente? Esse presente, se ele estiver ventilando em VCV, vai ser um volume corrente que eu determinei, fixo, com um fluxo, ou seja, uma velocidade que eu determinei, com uma PIP que eu determinei, com uma FO2 que eu determinei. Se ele estiver ventilando em PCV, quando ele disparar o ventilador, o que vai acontecer? Pá, a válvula inspiratória vai abrir e eu vou entregar um pacote para ele. Que pacote é ele? Eu vou pressurizar as vias respiratórias dele pelo tempo que eu determinei
E a partir daí o resto é tudo igual. Uma FO2 que eu determinei, uma PIP que eu determinei e por aí vai. Agora, no PSV, como é que acontece? Esse volume corrente vai ser o mesmo sempre? Não. O que vai acontecer? Quando ele disparar o ventilador, ele vai receber uma quantidade de ar que vai ser proporcional ao esforço que ele fizer e à pressão de suporte que eu colocar. Então, tem uma parte que eu ajudo, que é a pressão de suporte? Tem, mas tem uma parte que é o esforço que ele gera. Então, se eu coloquei lá 5 de pressão de suporte e ele está fazendo ali menos 6, então ele vai receber um volume de ar, ele vai pressurizar a via aérea naquele delta. Show? Então, com o tempo, o paciente ele vai se adaptando ali, aquele sistema respiratório vai se adaptando e vai regulando a força do diafragma com a ajuda que ele está recebendo. Então, é por isso que a gente fala que o PSV não é apenas um modo para TRE e para desmame. Ele pode ser um modo utilizado tão logo o paciente tem essa capacidade de disparar o ventilador e se manter confortável com o PSV, ok? Beleza? E o nosso 10º e último erro, corrigir toda e qualquer alteração na gasometria. Muitas vezes os alunos me mandam assim, mas olha aqui, o PCO2 aqui tá 38, tá 48. Aí eu falo, pH, tá compensado. O paciente tá confortável? Tá confortável. Eu falei assim, então deixa. Gente, a gasometria ela é um exame complementar. Ela não deve ser encarada e nada, né, na terapia intensiva e na emergência, analisado de forma isolada. A gente analisa tudo em conjunto. A gente analisa a gasometria com a mecânica do paciente, com o que a gente está observando do paciente, se o paciente está confortável, se não está, se está fazendo esforço, se não está, se está com o uso da musculatura acessória, se não está, se está com dor, se está com febre. A gente vai analisar isso, essa mecânica, esse paciente está hiperdistendendo, não está com uma P01 muito alta, está com uma PMUS exagerada, está com um PMI maior do que 6. Respira. Você precisa ver tudo isso no conjunto. Você nem sempre vai ter aquela gasometria de livro com pH de 7,35, 7,4, né, que o pessoal gosta. 7,4, 40 de CO2, 24 de bicarbonato, 85 de PaO2, 99% de saturação, lactato de 0,5. Não vai ser. Na vida real não é assim que acontece. O que você tem que buscar? Um pH compensado. E muitas vezes, dependendo da patologia do seu paciente, por exemplo, se for um paciente que tem uma complacência muito reduzida, você vai tolerar níveis maiores de CO2 com um pH um pouquinho mais baixo, que a gente chama de uma hipercapnia permissiva, para garantir uma mecânica que não lese mais esse pulmão. Pacientes de PO6, por exemplo, vão apresentar níveis de CO2 mais alto, níveis de bicarbonato mais alto e um pH compensado. Por quê? Porque eles são adaptados cronicamente para uma alteração que o corpo deles já apresenta. Qual é a nossa treta? Tá com CO2 alto, mas tá com pH ok? Beleza. Tá com CO2 alto e tá fazendo uma acidose? Paciente descompensou. Entende que é diferente? Beth, mas a gente pode ter distúrbio misto? Pode, mas a gente precisa analisar o conjunto, ok? E lembra do seguinte, nem sempre a gente vai ter o que está escrito no livro ali, bonito, claro, aquilo ali. Por isso que a gente não fala que é valor de normalidade, a gente diz que é valor de referência. Você tem que ter um norte para se guiar, você precisa ter uma ancoragem, digamos assim. E quando você tem uma ancoragem, você sabe mais ou menos o que você precisa chegar, né? Qual é ali o seu ponto inicial. E aí, a partir de uma boa avaliação, você vai entender, tá alterado, mas tá rolando isso. Então, beleza. Muitas vezes eu vejo assim, mas e é geralmente quem faz análise, assim, cortada, né? Que vê um flash, não vê um filme inteiro. O paciente tá com uma hipercapnia. E aí tá com uma hipercapnia, uma acidose respiratória, né? Porque subiu o CO2, vai diminuir o pH. Beleza, precisamos corrigir isso. Vamos aumentar o volume minuto. Não necessariamente, gente. Não necessariamente. Às vezes, o que está acontecendo? Esse paciente está hiperdistendendo. Ou você olha para o gráfico do ventilador, tá com um puta vazamento. O
paciente está super mal adaptado na ventilação mecânica, está fazendo um volume minuto alto que o ventilador está marcando, mas isso não está sendo entregue para o paciente, porque ele está ali, ó, enquanto o ventilador está mandando ar, ele está expirando, né? Que o pessoal fala que está brigando com o ventilador. Então, nem toda alteração na gasometria você vai corrigir ali brincando de videogame no ventilador. Não é. Acalma o teu coração e tenta entender. É por isso que a gente precisa ter uma visão mais ampla, né? Eu falo sempre que a gente tem no nosso curso, né, uma metodologia que é a metodologia apoiada em 4 pilares. Que pilares são esses? São os pilares do raciocínio clínico aplicado. Você precisa conhecer o normal, a referência. Você precisa conhecer como é que funciona fisiologicamente as coisas, tá? O centro respiratório, toda vez que tem um aumento do CO2, ele recebe um input para aumentar a ventilação, ou então quando baixa o oxigênio, ele recebe também um input para aumentar a ventilação, e aí o diafragma ele vai contrair. Isso é o fisiológico. Agora, você precisa fazer uma boa avaliação para entender o patológico. Então, você vai pegar lá e vai... no paciente DPOC eu tenho destruição de fibra elástica, então isso provoca hiperinsuflação. Essa hiperinsuflação vai provocar uma diminuição do volume corrente, por isso esse paciente retém mais CO2. Beleza, então eu sei o normal, eu sei o fisiológico, sei o patológico, fiz uma boa avaliação. Agora, quais recursos eu tenho na mão? A VNI, se eu utilizar com modo de 2 níveis de pressão, ela vai aumentar o meu volume corrente. Aumentar o volume corrente faz sentido para esse paciente DPOC, porque eu vou melhorar a ventilação alveolar. Se eu melhoro a ventilação alveolar, eu tiro o CO2 e eu reconduzo esse paciente para o estado de homeostase. Entende como é que é muito mais fácil quando você entende assim? Porque você para de decorar as coisas. Porque quando fica uma coisa muito fragmentada, subiu o CO2, eu aumento o volume minuto. Aí você vai fazer isso, às vezes não vai funcionar. Porque às vezes esse paciente já está hipertendendo, como eu falei para vocês. Mas o que eu posso fazer? Tu vai calcular a razão ventilatória para estimar o espaço morto desse paciente. Entende? São coisas assim que a gente vai ganhando malícia com o correr do tempo. Mas é muito comum, é um erro muito bobo e muito comum querer corrigir toda e qualquer alteração na gasometria. E aí, nesse afã de querer corrigir tudo, nesse desejo de querer corrigir tudo para ter uma gasometria de livro, você pode provocar o que a gente chama de VILI, que é lesão induzida pela ventilação mecânica. Aí você tinha um problema, você agora tem 2. Porque você tem a causa de base do paciente mais a lesão que você está causando com a ventilação mecânica. Lembra? Nossa função da ventilação mecânica principal, primordial, é proteção. A gente não pode fazer mais lesão no paciente. Beleza? Combinado? Então, mais uma vez, quero convidar vocês para o nosso evento do dia 18. 18 de maio, às 20 horas, o VM Fácil, onde eu vou mostrar para você que ventilação mecânica não precisa ser um bicho de 7 cabeças e pode ser muito mais gostoso aprender ventilação mecânica do que o que te mostraram até agora. Então, dia 18, se inscreve, o link está aqui embaixo na descrição e está fixo aqui no comentário para você não perder nada do que a gente está preparando para esse dia. O evento tá incrível, vai ser uma tonelada de conteúdo. Pega um caderno, separa um caderno, já escreve lá com a sua caneta estabilo bonita, VM Fácil, porque vai ter muita coisa legal para você anotar, beleza? E aí, se você está assistindo até agora e ainda não deu o like, faz esse favor, dá o like, se inscreve no canal e compartilha essa live, porque você viu que teve bastante informação que a gente trouxe para você. No mais, até semana que vem e uma excelente semana para vocês, mas eu tô esperando você no dia 18. Valeu, beijão, tchau, tchau.